Galera, beleza? Passando por aqui para colaborar com você com mais um tema de grande valia aí acerca dos certames. Vamos lá? Os impactos da economia colaborativa no cenário de crise econômica no Brasil. Primeiro aspecto, você tem que entender o que é economia colaborativa. Economia colaborativa é um novo tipo de economia, na verdade ela eclodiu aí, tá? Mais propriamente no ano de 2008, principalmente com as grandes crises, né? É uma nova forma de economia, então é interessante que você se lembre disso. E ela vai visar uma economia mais sustentável, que se preocupa com a questão do meio ambiente. Então, a economia colaborativa nada mais é de que eu, um exemplo, tenho um bem de consumo e eu quero compartilhar esse bem com o intuito aí realmente de lucrar, né, de ganhar de alguma forma. E também isso, de certa maneira, vai reduzir alguns impactos ambientais. E hoje nós sabemos, né, que principalmente aí depois da questão da pandemia, o país, de forma geral, ele precisa de uma ascensão econômica, muitas pessoas precisam, né, as pessoas, os indivíduos precisam dessa ascensão. Então essa é uma nova forma aí, realmente, de as pessoas se manterem dentro da sociedade pós-moderna. Com certeza, você já andou de Uber, talvez você já tenha usado algum aplicativo para fazer alguma hospedagem que não seja em um hotel, ou já usou algum aplicativo também de hotel, né, de forma que eles disponibilizam esses tipos de aplicativos até para reduzir, né, os custos aí com a questão da estadia, que nós sabemos que até outrora os hotéis tinham preços muito abusivos. Então, a economia colaborativa ela vai também trazer esses benefícios, né, de queda aí nas tarifas para os seus usuários. E o que isso tem a ver com a questão da crise? Quais são os repertórios que eu posso usar? Aqui eu coloquei alguns eixos para que você possa se aproveitar dentro desse tema tão importante, tá? Lembrando que esses aspectos você pode traçar tanto formas positivas ou negativas, tá? Mas em se tratando de uma dissertação argumentativa, perceba que você também precisa problematizar esse assunto. Então, nós vamos comentar sobre isso também. Na verdade, esse tema ele pode ser abordado por um eixo social, porque ele com certeza vai impactar a questão da sociedade, o voto e a forma de como esses indivíduos vivem. Eixo tecnológico, porque vai envolver a tecnologia, a inteligência artificial em ascensão, para trazer esses novos benefícios aí para a sociedade, né? Para a questão dos indivíduos. Ambiental, porque ele vai ter algumas funções interessantes dentro do meio ambiente, esse tipo de economia, porque vai fortalecer e vai favorecer a questão da sustentabilidade, vai visar o ponto aí de um ambiente mais sustentável. E econômico, porque com certeza, né, isso vai trazer benefícios e até também alguns pontos negativos para os usuários e quem usufrui desse tipo de economia. Galera, que tipo de planejamento que você deve seguir aí, tá? Para que você faça um texto com excelência dentro desse tema. Eu coloquei aqui, ó, alguns problemas para nós pensarmos. É óbvio que existem outros, né? Um, alguns eu já até comentei. Um dos benefícios da economia compartilhada é a questão aí da promoção da sustentabilidade, porque ela visa o meio ambiente. Ela visa menos carros circulando na cidade, né? O tráfego de carros diminui, porque agora eu tenho um caroneiro, que é o Uber, é o 99, ou outro tipo de aplicativo que essa pessoa acessa, que vai poder me ceder aí uma certa assistência. Também vai incitar a colaboração aí e reduzir, né, o consumo de bens e serviços, nesse quesito também, da aquisição de menos carros, né? Então, isso, consequentemente, vai fazer o quê? Vai promover aí um ambiente também, um meio ambiente mais saudável, com menos poluição, né? O ar menos poluído por conta
da poluição que os carros trazem muitas vezes para as cidades, então é um ponto importante para você pensar em refletir. Mas, em contrapartida, esse tipo de economia também fomenta alguns prejuízos, como a questão do crescimento do emprego informal. Hoje, um dos grandes aspectos relacionados a esse ponto é que nós sabemos que a economia, o mercado, ele ainda é muito formal. Infelizmente, no Brasil, as escolas ainda não preparam, né, jovens empreendedores, indivíduos muitas vezes que estão dispostos a estar aí fora de um mercado mais tradicional, que visa um concurso público ou que visa uma CLT. Então, nesse caso, esse partir para a economia compartilhada pode ser uma insegurança, né? Uma insegurança aí para o empregado, uma vez que esse empregado ele não tem a garantia aí de FGTS, de um 13º, de férias remuneradas. Então, assim, caso ele fique doente, né, ele precisa aí se organizar financeiramente para que quando isso acontecer, né, ele consiga também se estruturar aí financeiramente. E o crescimento do emprego informal justamente por isso. Essa informalidade é aquele emprego que não está mediante aí o registro de trabalho, tá? Mediante as leis trabalhistas. Então, é uma situação interessante para você pensar e refletir. Galera, vamos lá para. Eu coloquei aqui como tese, tá? Duas questões importantes. Coloquei que esse novo modelo econômico precisa ser disseminado, coloquei uma tese aí positiva, já que fornece aos brasileiros uma nova alternativa de renda, mas eu já comentei algumas contrapartidas, né? E também é advindo de uma cultura sustentável que priorize o meio ambiente, a sociedade e as trocas econômicas. Nós sabemos que desde o período histórico, e a gente vai puxar um pouco aí essa história da economia, os indivíduos, desde que eles se organizaram em sociedade, eles já pensam nessa questão das trocas econômicas, né? Lembra do escambo, lá da história? Pois é, a economia compartilhada é algo bem parecido, porque na verdade é uma troca também aqui. Só que a pessoa muitas vezes ela troca pelo bem de serviço que ela tem e ela também faz essa troca via o tempo dela, que é disponibilizado, tá? Aqui eu coloquei alguns pontos importantes sobre a questão da história da economia. Nós sabemos que no século XX, com as primeiras revoluções industriais, principalmente com a ascensão da indústria, a indústria ela controlava o mercado. E nesse caso, galera, o que eu não posso esquecer? Que a mercadoria, muitas vezes, ela chegava até o consumidor. Então, é uma questão importante até para que você entenda aí o viés da economia colaborativa. Segundo a Revolução Industrial, com a ascensão da energia, com a fabricação dos carros, com o Fordismo, com o Taylorismo, o que acontece? As pessoas elas já conseguem se deslocar em busca das mercadorias. Então, assim, o mercado ele muda um pouco de figura, né? E aí há uma eclosão desse comércio varejista. Em 1960, né, a estratégia de marketing ela começa também aí a ser algo vigente dentro da sociedade contemporânea. E o que acontece? O telemarketing ele cresce de forma assustadora, né? As pessoas ligando umas para as outras para vender produtos. E com essa ascensão, né, da terceira revolução, com a tecnologia, com a ascensão do telefone nessa época, né, década de 60, houve também essa nova forma de comércio, de economia relacionada ao telemarketing. Então, são questões importantes para você refletir e raciocinar dentro desse tema. Nós sabemos que hoje, né, século XXI, partindo já para a quarta revolução industrial, esse tipo hoje de economia deu uma modificada também, porque as pessoas elas têm usado o quê? A internet, têm usado o tráfego pago, têm usado a inteligência artificial, né? Que quando você pega um Uber, você depende de um aplicativo, você depende de um GPS, para justamente aí, né, nós comentarmos e pensarmos nesse boom da economia. Já até retratei essas questões aí.
processo aí de comercialização por nicho, que é o comércio de uma forma específica. Então, hoje tem pessoas, né, dentro principalmente da internet. Um exemplo, no meu caso, o meu nicho é a área de língua portuguesa, é redação, é literatura, né? Que nós estamos começando a investir nisso aí, é gramática, então é um nicho específico. E aí nós temos professores de matemática que vendem os seus produtos online, que estão no meio online. Então, os nichos é a fragmentação aí dessa comercialização. Então, é algo interessante só para você entender. E hoje, né, século XXI, né, mais ainda, depois aí de 2009, a gente percebe também a questão da ascensão da economia compartilhada. Aqui, galera, eu coloquei esse filme, por quê? Porque uma das questões interessantes, presta atenção, porque depois você vai usar esse repertório de forma errada. Vai falar, poxa, por que que a professora Thalita trouxe os delírios de consumo de Leck Bloom para um filme, para um tema de economia compartilhada? Na verdade, essa jornalista, ela sofre, né, com a questão da compulsão das compras. E o que que acontece? E aí ela é convidada, né, a trabalhar em uma revista sobre finanças e consegue, e ela começa a escrever sobre o tema aí que ela tem dificuldade de se organizar. Então é interessante que você perceba o seguinte: hoje, né, na verdade, não só hoje, depois da ascensão da Revolução Industrial, indústria cultural, do mass média, que produz aí produtos principalmente para a grande massa, né, adquirir e comprar, a gente nota que o consumo tem sido uma prioridade, muitas vezes esse consumo desenfreado tem sido uma prioridade na sociedade pós-moderna. Então é legal, é interessante que você pense nesses aspectos. Por quê? Porque esse filme, ele, e como ela era consumidora de roupas, sapatos, o que que ela podia fazer? Criar, quem sabe, um brechó online, até para colaborar com outras pessoas, com outros indivíduos, acerca aí desses produtos, né, de forma exacerbada que ela consumia. Então, na verdade, esse filme, ele não espelha, tá? É um contraponto para você trazer aí para dentro do seu texto, acerca da questão desse consumo desenfreado, consumo que muitas vezes não pensa no meio ambiente, e nós sabemos outro ponto importante também, que a indústria da moda muitas vezes não se preocupa com essa questão, então pense sobre isso. Outra questão interessante, outro pensador agora, que eu acho bacana você trazer para este tema, é o Lipovetsky, que vai falar sobre a sociedade do hiperconsumo, tá? Então, assim, a gente sabe que hoje há esse consumo exacerbado, principalmente no que tange a questão de um status mediante as redes sociais. Isso não tem trazido benefícios para o meio ambiente, muito pelo contrário, nós temos entulhado as nossas casas de mercadorias, muitas vezes até obsoletas, né, que vão se tornando obsoletas, mercadorias muitas vezes que são inutilizáveis, e isso aí realmente não tem promovido uma economia sustentável. Então, eu queria que você pensasse nesse pensador também, tá? Nesse autor. Ele tem um livro é, bem interessante aí que retrata sobre a questão do consumo, e é legal que você, né, analise esses pontos em um tema que é de grande pertinência e um tema atualíssimo, que quem sabe pode estar lá na sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Outra questão interessante é o Pierre Bourdieu, que ele vai falar aí sobre a questão, né, da lógica por trás dessa revolução do consumo, que vai trazer tanto o fato da concorrência, né, que pertence aos meios de produção, com o jogo também de atender aos desejos do consumidor, né, assim, combate à distinção da busca pelas novidades, porque realmente a gente sabe que esse mundo consumista, né, e o Pierre Bourdieu retrata isso muito bem, com certeza, né, a indústria de produção, uma média, que é igual eu falei para vocês, que são os grandes produtores aí dessa cultura do consumo, ele vai trazer, ele vai querer de qualquer forma aí sanar, né, o consumo, a compra aí dessa sociedade pós-moderna.
E outra questão interessante para você pensar, gente, é que começou-se, né, a pensar também em novas formas, a economia também tem na história, na parte da história aí, essas questões, tanto o Fordismo, né, que produzia questões em massas por meio do auxílio da utilização de máquinas, e o Toyotismo, né, que começa aí a partir da demanda do cliente. Evita estoques e desperdício de dinheiro. E aí a gente percebe que hoje essa economia compartilhada, ela até dialoga um pouco com a questão do toyotismo, né? No que tange a questão aí de evitar esses desperdícios, né? Então é legal, porque hoje as grandes marcas, as grandes empresas têm pensado nesse ponto, né, de satisfazer a questão do cliente. A Grande Depressão também, em 29, né, o fato da recessão econômica, acredito que muitos de vocês que estão aqui no meu canal já ouviram falar e conhecem aí sobre a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores. Isso afetou a economia mundial, né? Nós sabemos que nessa fase aqui no Brasil queimou-se café. Então, dentro das grandes crises, pessoas também utilizam esses aspectos históricos para quê? Para inovar aí de alguma forma, tá? São questões importantes. Olha o tanto que esse dado aqui também, ele é importante, né? Que a economia colaborativa aí está ganhando muitos adeptos no Brasil, né? Até pouco tempo as pessoas nem sabiam o que significavam isso. E até 2025 ela responderá por 30% do PIB de serviços. Pensa, se você for colocar esse dado, traz a PwC, tá? Então, galera, lembre-se disso aí. As pessoas agora podem compartilhar, tá? Bens e serviços dentro da internet. Nós já sabemos que existem sites que proporcionam essa economia compartilhada. Tem o 20 conto, tem um site chamado também Tem Açúcar, que é interessante porque é para que você compartilhe com seus vizinhos produtos que às vezes não tem na sua casa, tem na casa do outro, até para fomentar também, gente, até as relações interpessoais, que às vezes a tecnologia ela apagou um pouco, né? Ela distanciou as pessoas. Então é legal aí que você pense sobre esse tema, reflita sobre essas questões, lembre-se disso, tá? E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de estar aqui sempre, porque nós sempre teremos novidades para vocês, tá? Um abraço. Prometo que no próximo vídeo eu apareço, mas essa hoje foi a minha contribuição para que você entenda um pouco sobre o quesito da economia compartilhada, tá? E os impactos aí que ela pode trazer para a sociedade brasileira. Fui, um abraço e até mais.